Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. E eu tô aqui hoje com essa pessoa maravilhosa, Marli. Estamos aqui trocando figurinha. Muito. E a gente vai falar de um tema que eu acho que interessa muitas mulheres, né? Não só mulheres, mas quem tá querendo casar. Ou quem já está num casamento. Então é muita gente, né, Marli? A Marli é advogada, ela é especialista em direito da família e sucessões. E a gente vai bater um papo a respeito de casamento e o papel do trabalho feminino. Sabe aquele papel que a mulher tem, ou que ela, às vezes, dentro do ambiente familiar, ela acaba absorvendo, que é um trabalho doméstico, cuidado com os filhos. Como que isso é dimensionado dentro do direito e como a Marli vê essa situação dentro dos casos que ela atende, dentro da trajetória de trabalho dela, né, que já tem muitos anos de trabalho de atuação dentro do direito, tem uma empresa, né, já consolidada, né, e ela vai passar para a gente esse conhecimento. E se você tiver interesse em saber sobre esse mundo, como que é dimensionado o trabalho feminino, se você já teve algum problema nesse sentido, fique até o final dessa entrevista que você não vai se arrepender. Porque, Marli, só 3? Pode. Ah, que bom! Então vamos lá para a primeira pergunta. Nós mulheres sabemos que dentro do ambiente familiar a gente tem uma carga de responsabilidade com o trabalho, né? Que vem aí de anos, né? Muitas vezes isso não é reconhecido, tampouco valorizado ou até remunerado, né? Que é um trabalho que muitas vezes não tem essa visão. Como que você vê dentro da sua experiência que essa questão já trouxe desequilíbrio dentro dos casamentos ou das famílias que você atende a ponto de acabar com o casamento? Pois é. É um assunto até delicado, né? Mas, juridicamente, a mulher precisa entender que ela tem direitos, né? Direitos com relação a tudo que é construído junto. Ela tem direitos a toda a gama de projetos que estão ali fazendo juntos, e isso realmente precisa ser também observado pelos homens. Com relação a esse equilíbrio, a mulher muitas vezes ela tem uma sobrecarga, e é uma sobrecarga invisível, que eu chamo de invisível. Por quê? Porque ela trabalha fora, ela tem a casa, tem os filhos, às vezes ela ainda assume contas da casa para ir ao banco pagar ou pelo aplicativo, enfim, mas aquilo ali vai tomar um tempo também. Então ela tem uma sobrecarga e fora disso ela tem que se manter uma mulher bonita, porque a sociedade hoje cobra, você tá bem, você tá, né? E isso precisa começar a ter equilíbrio, porque senão a relação vai começando a caminhar para um estado de desequilíbrio, porque ela não é sobre nós, é sobre fazer tudo por nós. E não é sobre fazer tudo por nós, é sobre nós enquanto casal, é sobre a pessoa dela, como é que ela está se cuidando, o quanto ela está também se priorizando. Porque isso sim, quando ela começa a assumir tudo, ela vai ficando com esgotamento emocional. E não é só a sobrecarga do todo, é a sobrecarga de não estar ali também aquele companheiro que reconhece isso. Isso acaba ferindo a relação e desequilibrando. E uma relação desequilibrada, a gente já sabe para onde que ela caminha. Ela caminha para o escritório do advogado. Isso acaba acontecendo. E eu, na minha trajetória como advogada de família, eu já vi muitos casos em que eu chamo o homem para conversar e ele diz assim, eu tive até um caso que ficou emblemático, desculpa, na minha cabeça aqui. Não estou acostumada, tá, gente? Deve acostumar, fala muito bem. Eu tive um caso emblemático, porque eu disse, olha, vocês adquiriram tudo junto. Eles casaram e não tinham absolutamente nada. Tudo foi adquirido em conjunto. Embora ela sempre ficou em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa, cuidando das roupas dele, pagando os boletos da empresa dele. Ela cuidou dele, ela cuidou do clã. E aí, na hora do divórcio, ele disse assim para mim, ela já tinha me contado a história deles, de toda a trajetória. E quando ele sentou comigo, ele disse bem assim, mas eu acho que ela não tem direito à metade dessa fazenda.
Eu disse, como? Ela não tem direito à metade dos seus bens? É isso que você está me dizendo? Ele disse, é sim, dos meus bens. Eu disse, mas não são seus bens, é a metade dos bens de vocês. Porque vocês, quando casaram, não tinham nada, correto? Ele falou, correto. Eu falei, como é que agora ela não tem direito? Ela tem direito. Aí ele disse para mim assim, doutora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Ela nunca subiu num trator. E eu disse para ele, pois é, e você nunca lavou uma roupa. Uau! E eu acho que naquele dia ele saiu me odiando, mas tudo bem. Aí não é. Aí não... Mas você saiu plena! Se ele me odiou ou não, daí já não é problema. Às vezes faz bem ser odiado, porque assim, você serve a justiça, não o amor, né? Ou da pessoa concordar com você. Você serve a justiça, e você foi justa, né? E uma coisa que você falou da questão de, às vezes, as mulheres têm a responsabilidade até de pagar as contas. Às vezes, assim, entrar no aplicativo do banco, pagar um boleto, fazer uma transferência, pegar um telefone, pegar... Isso aí, gente, são pequenas coisas. Ah, não sei porque eu estou cansada, né? Às vezes fez tanta micro coisinha ali. Micro coisas, mais uma coisa, mais outra coisa. Baixou para pegar uma roupa no chão que estava suja, guardou um calçado, pagou uma conta. Não sei porque estou cansada. Exatamente. Sabe, da hora que acorda até a hora que vai dormir, olha quanta coisa essa mulher fez. Entende? E aí tem outro lado da moeda ainda, né? Porque ela tem que estar linda, maravilhosa, plena para esse homem que está chegando. Chama acesa, né? O tal da chama acesa. E como é que faz isso? Me explica. Dividir a chama como uma vela, né? Eu falo que a chama é como uma vela. Dividir com o seu parceiro essa responsabilidade de manter a chama acesa. Ela não é só das mulheres, né? Exatamente. E dentro do jurídico a gente vê muito caso, mas muito caso de desequilíbrio. Não é às vezes nem falta de amor. Tem amor na relação, mas a coisa foi ficando tão desequilibrada e às vezes a mulher assume também um papel de salvadora. Deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo, deixa que eu assumo, deixa que eu levo. E aí, quando percebe-se, ela está tão sobrecarregada, que esses dias... Se auto-sabota. Esses dias eu vi várias pessoas postaram a respeito disso, que o casamento não deve ser um jogo de tênis, deve ser um jogo de frescobol, porque no tênis é competição, né? No tênis é uma competição, quem vai ganhar o jogo. No frescobol os parceiros não podem deixar a bolinha cair no chão. É um jogo de equilíbrio. Então, o casamento... Os dois estão juntos, né? Tem que ser junto, sabe? Tem que ter um jogo de equilíbrio. Para não cair exatamente no escritório do advogado. Né? Marli, a segunda pergunta é sobre o comportamento que você acredita que uma mulher deve ter dentro de um ambiente familiar para que ela não seja desvalorizada. Se eu estou hoje casada, né? E eu quero ter um comportamento que eu não chegue ao ponto de me auto-sabotar ou de até acabar esse casamento por conta desse problema, né, do desequilíbrio, né? Qual o comportamento que você acredita que uma mulher pode desenvolver dentro de uma relação para que ela não seja desvalorizada? Pois eu acho que a primeira coisa é ela se olhar, né? E fazer que o outro também olhe para ela, mas olhe para ela com completude. Esses dias eu até fiz um curso com a Lúcia Zocolaro, não sei se você a conhece, uma boa pessoa para você entrevistar. Excelente. Ela falou sobre o servir, né, sobre a experiência da mesa, era um curso sobre isso. E aí a gente teve muito contato com os princípios bíblicos e que também traz para a mesa essa questão do casamento. Porque muitas vezes a gente também entra num processo de cobrar do outro, cobrar uma postura. E às vezes a gente esquece de olhar para esse homem de forma diferente e também recebê-lo com carinho, dar para ele uma troca que a gente fazia lá no namoro. E quando vem para o casamento a gente para de fazer. Muita gente para de fazer. Porque quando namora existe uma troca. Né? Dia dos namorados, vou sempre comprar uma coisinha para ele, tá sempre lembrando, que eu trouxe, lá, né? Pequenas coisas, porque são nas pequenas coisas. Pequenos rituais. Isso, pequenos rituais. E eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu gosto muito de usar coisas que eu vivo, não só teoria. A partir de uma mudança de olhar, porque
principalmente para mim que empreendo e que estou fora de casa, e isso também é uma questão que eu não sei se você vai perguntar em algum momento, mas que eu já vou adiantar aqui, ficou meio pesado para mim, no sentido assim, sou empreendedora, sou advogada, estou fora de casa, tenho uma criança, né, tenho uma filha ali me esperando, tenho um marido que também depende de mim emocionalmente para a gente trocar figurinhas, e eu acordei de manhã, fiz o café dele ali, meu, de todo mundo. Deixei o cafezinho pronto, escrevi um bilhetinho, coloquei debaixo da xícara e fui para academia. Não ia ver mais ele, não ia tomar café junto naquele dia. Não veio nenhuma resposta. Falei, oi. Final da tarde tinha um coração. E eu lembrei para ele, e eu não vou falar aqui, claro, como ele me chamava quando a gente era solteiro. E que fazia muito tempo que ele não me chamava assim. E eu lembrei isso para ele no bilhete. Da sua, tarará. Ai, gente, curiosidade. Porque às vezes a gente também tem que lembrar o outro. Mas é legal você falar assim, que é aquele diálogo do casal, que só eles dois entendem, Só né? eles dois entendem. Acho que todo casal acho que tem um idioma. E às vezes a ali. gente vai perdendo isso na rotina. A rotina vai engolindo a gente, né? Toda a rotina. E você vai perdendo alguns pequenos rituais, algumas questões, tanto de um lado quanto do outro. Porque eu digo sempre, numa separação não existe culpado, existe meia-culpa. Ambos foram culpados para aquilo acontecer. Então, eu acho que dentro do casamento e dentro desse curso acabou ampliando minha visão, eu digo que foi um divisor de águas até para algumas questões, ampliando minha visão com relação à minha feminilidade e a questão do lar, a questão do casamento. E eu deixei esse bilhete. E no final do dia, eu adoro pamonha. Se você for me dar um presente, pode me dar uma pamonha que eu vou ficar muito feliz. Eu amo também. E tem a pamonha lá, vou fazer uma propaganda aqui, lá da 13, indo pra Fátima do Sul, que adora aquela pamonha. Aquela ali perto da Canal Ponciano, né? Não, lá na 13. Essa eu não conheço. Indo pra Fátima do Sul. Antes era só uma barraquinha, eles foram ampliando, é muito boa. Pamonha, se você gosta de pamonha, amo, quando eu tava grávida, meu pai que achava. É maravilhosa. Todas as outras são, eu gosto de pamonha no geral, mas ela é especial. E ele chegou à tarde e falou, olha o que eu trouxe pra você. E eu olhei e falei, nossa, pamonha! E ele falou, não é qualquer pamonha, é a pamonha que você gosta. Aí ele contou como é que ele achou a pamonha, porque foi alguém que foi para lá e ele pediu para trazer a pamonha. Quer dizer, um único gesto meu desembocou num gesto dele também. Né? Então, é essa troca que a gente não pode perder dentro das relações. Né? E meu casamento, eu estou há 22 anos casada. Já teve baixos, altos, já teve por um fio, mas a gente tem que tentar se reinventar, olhar para o casamento, dar uma chance para esse casamento, para esse amor que nasceu lá atrás, a não ser que a coisa esteja tão assim escancarada, né? Como muitas mulheres chegam e falam, olha, já tem uma família, né? Ele já foi, ele já não está mais, ele já não está mais presente, né? Ele já saiu, né? Aí tudo bem, mas eu vejo também aqui no meu escritório muitas relações acabando, mas não por falta de amor. Tem amor. Você percebe que ainda tem alguma coisa, mas desequilibrou a relação. Um já está querendo ir para um lado, o outro já está querendo ir para o outro. Eles já não falam mais a mesma língua, porque um foi evoluindo, o outro foi ficando, né? O outro não segurou a mão do outro. Então, eu entendo que a gente precisa olhar para os pequenos detalhes. Um vasinho de flor no café da manhã, uma mesa diferente para vocês sentarem, um bilhetinho, né? Uma lembrança lembra daquela viagem? Eu ouvi até uma coisa esses dias que eu achei que é viável e é salutar, né? É saudável. A gente eu e meu marido sempre a gente ou viaja sozinho, ou a gente janta às vezes sozinho. Mas eu vou conversar o que com ele? A gente vai sair para jantar e às vezes a gente não vai ter assunto, vai ficar. Nós temos quase 40 anos de casado, vai ficar olhando um pro outro. Aí eu vi alguém falando assim: pergunta assim, que cor você acha que eu gosto? Lembra que cor que você gosta? Você sabe qual que é a minha comida preferida? E eu fiz isso, eu perguntei pro meu marido: que cor que você acha que eu gosto? Ele falou: amarelo? Eu falei: não, amor.
Eu acho assim, isso é bacana porque as relações humanas, as, rela, as relações humanas, elas são inesgotáveis, porque a gente está sempre em transformação. Existe um princípio biológico que fala que o nosso corpo, a cada 7 anos, ele se refaz. Até os nossos ossos, eles não são os mesmos de quando a gente nasceu ou de quando a gente era jovem. A vida está sempre se refazendo. E você falou uma coisa que me lembrou de um livro da Clarissa Pinkola Esser, que é o Negócio de Casamento, que é o processo de vida, morte e vida. Que todo casamento ele passa, e isso é muito das projeções, porque a gente vai se reinventando, você acaba morrendo certas verdades que você tem até sobre você e seu parceiro, e você morre aquilo e nasce outro. É um processo, é um ciclo, né? Sim. E isso que você falou também, dessa questão de se olhar, o comportamento, é a primeira coisa que você falou. Qual comportamento, né? Se olhar. Isso aí já é uma coisa muito grandiosa. Muita gente não consegue se olhar. Se permitir e ver, não ser a salvadora, ser inteira. Eu não gosto muito daquela frase metade da laranja. Porque eu acho Também não. Eu acho que eu sou uma laranja inteira e o outro também é uma laranja, a gente está junto ali, parceria. Eu gosto muito mais da palavra parceria do que a gente se complementa, não, eu gosto mais da história da parceria, de estar junto, de estar caminhando, e a mulher precisa delegar também. Dizer assim, ó, faz você dessa vez, ajuda aqui, eu não estou conseguindo, né? Não, falar muito não, né? Não. Ajuda, ter esse olhar. Claro, cuidar, porque já é da nossa natureza ser mais, né? Mas também, em vez de reclamar, eu acredito que dá para compartilhar. Dizer, olha, eu não estou bem, por isso, eu estou cansada. E conversar com o outro. E você pode fazer o quê para me ajudar nessa tarefa? Como é que a gente pode partilhar isso? Eu vejo que todo casamento que dura um pouco mais, ele parte do diálogo, de estar sempre conversando, de estar discutindo, de estar ali botando as cartas na mesa, não deixar um muro. Isso, como eu estava te falando nessa conversa que a gente teve antes, eu estou solteira no momento, né? E eu tenho uma lista dos valores que eu quero no relacionamento. E o principal, o primeiro, são vários. O principal é a comunicação. Eu acho que é o pilar, isso que você disse é tudo. Eu acho que um relacionamento não consegue, se você não consegue se comunicar com a pessoa. Exatamente. Isso é o principal. Eu vou emendar já a terceira pergunta, que é exatamente uma coisa que você falou sobre. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo, porque você é esposa, você é mãe e você sempre esteve trabalhando. Como você falou, você sempre trabalhou desde muito cedo, né? Como foi para você se enxergar como mulher, como esposa, como mãe, e o valor do seu próprio trabalho dentro da sua família? Como que foi para você esse processo? É um processo constante, está sempre acontecendo, você tem que se lembrar disso sempre, é uma coisa que você já tira de letra? Pois é. E até está vindo muito, ultimamente, essas questões com outras amigas, posso chamar de amiga, né? Pode, claro que pode. Não conhece a outra olho para olho. Gente, eu sou assim, amiga. Eu já conheço ela tanto de ver os pódios. Então, no Instagram, a gente se conhece no Instagram. No Instagram, e daí vamos conhecer. A gente se conversa, eu falei pra ela, eu tô pensando um dilema, ela posta lá, eu falo, cara, ela respondeu. Então, o que acontece com as mulheres? Eu não estou generalizando. Muitas mulheres, eu vou falar da minha trajetória. Desde os 13 anos eu trabalho. Então, eu não me lembro de ter ficado um ano na minha casa, assim, pensando, não, esse ano eu estou em casa, eu estou cuidando de mim, independente de solteira ou casada. Esse esse semestre eu nem, só estou estudando, né? Não me lembro disso. Sempre trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Então, assim, aí você se acostuma que aquilo acaba sendo o trivial, o normal para você, né? É o normal. E quando às vezes não é o normal. Às vezes você vai chegar num momento da sua vida que você quer se permitir olhar para você, se permitir falar, essa manhã eu vou fazer uma massagem, ou essa manhã eu vou na manicure, ou essa manhã eu vou ficar em casa lendo, né? Ah, mas tá bom, você está falando de uma realidade.
e de uma realidade de uma mulher, por exemplo, ainda está trabalhando muito, tem filho pequeno, tem filho na creche. Aí eu vou falar para todas as mulheres, né? Você precisa sempre tirar um tempo, mesmo que seja um sábado de manhã trancada no banheiro, ouvindo um sertanejo bem alto, ou um pagode, o que você quiser. Fala, não, agora a mãe está aqui ouvindo um som, vocês não vão poder me incomodar nessa manhã. Entendeu? Mas sempre assim, ter esse olhar, né? Ter essa questão. Um tereré com as amigas, um tereré na casa da mãe. Eu falo muito isso porque as mulheres, às vezes, elas falam assim, eu falo assim, você precisa de um tempo para você, mas eu não tenho como. Eu falo, cara, se tranca no banheiro com o celular e escuta uma música que você gosta. Não fica, eu falo assim, dando justificativa. Às vezes, sim, claro, tem casos e casos, mas não é possível que alguém não consiga ficar 10 minutos no banheiro sozinho. Tende a dar justificativa, eu estou falando de mim já. E nessa minha trajetória, eu sempre trabalhei fora. Eu trabalhei em São Paulo, porque eu morava em São Paulo, minha adolescência eu trabalhava em São Paulo. E aí depois, com acho que 18, a gente veio para cá e eu sempre trabalhei, sempre estudei. Essa sempre foi assim, e sempre passei também, e sempre fui em festa. Eu não tinha uma desculpa, tipo assim, eu não vou porque eu trabalho muito. E houve uma época que eu trabalhava de segunda a sexta, estudava, fazia faculdade à noite, e na sexta-feira eu era garçonete. Eu ia trabalhar de garçonete. No sábado, eu trabalhava período da manhã, à tarde eu dormia um pouquinho e à noite eu ia trabalhar de garçonete até 2, 3 da manhã. No domingo eu ia na igreja. Então eu tive assim um período bem punk, como dizem, né? Os jovens, pesado de tanto trabalho, mas fui indo, fui conquistando tudo que eu sempre sonhei, né? E eu com muito trabalho, porque eu vejo que é através do trabalho, né? É só sobre o trabalho. Mas hoje eu consigo fazer a seguinte reflexão. Nessa trajetória eu me casei, tive uma filha, e aí eu percebi assim, empreendedora, advogada, congresso, trabalho, chegando em casa 8, 9 da noite, com trabalho, levando trabalho para casa e tal, e aí eu chegava em casa, o marido já tinha jantado, e workaholic, né? Vai. Só que tem um momento que você tem que parar, porque se você não frear, além de adoecer, seu casamento vai minando. Principalmente se você é casado e tem filhos, né? O maior problema é seus filhos, porque você vai perdendo o tempo de qualidade com eles. Quando você perceber, ele já tem 18. Os 6 e 7, o 3 e o 5 já foi, não volta mais. Aquilo que você fazia com ele com 8, você não vai fazer mais. Porque, aliás, ele nem vai querer mais fazer isso com você. Quando eu me dei conta disso, foi a hora que eu falei, peraí, freia. E Deus falou muito forte comigo nesse momento. Deus falou assim, não te preocupa, olhai os lírios do campo. Eles não tecem, mesmo assim se vestem tão lindos, né? É isso, é sobre isso. Como Salomão, né? Jamais se vestiu. Então tem uma passagem bíblica que traz muito claramente. Eu não tenho ela clara na minha cabeça, mas ele diz isso. Olhai os lírios do campo. E você não precisa correr tanto. Você não precisa se desesperar tanto. Você quer chegar aonde, minha filha? Pressa para quê? Para onde você quer ir? Eu quero ser a maior. Olha, eu conquistei reinos. Eu sou advogada de milhões. Uau! Que maravilha. E depois? E depois aí vai mais e mais. Não. E aí você tem que frear e entender assim, ó, é a sua família, é o que está ali com você. E eu li uma entrevista de uma médica que ela disse assim que a maioria dos pacientes dela eram terminais. E ela conversava muito com eles e dizia: o que você se arrepende na vida? Nenhum deles respondeu assim: porque eu não tive uma carreira brilhante. Ninguém respondeu: porque eu não virei milionário. Não, ninguém respondeu isso. Todo mundo respondia assim: eu queria ter passado mais tempo com meus filhos. Eu queria ter passado mais tempo com a minha família. Eu queria ter amado mais. Não deu tempo. Se eu voltasse lá, eu ia beijar mais, eu ia estar mais junto.
eu queria estar mais. Então, a minha trajetória vem com essa questão de a maioria das mulheres, que a gente vem para o mercado de trabalho, porque a nossa geração foi uma geração jogada para o mercado de trabalho. Você tem que ir lá, você tem que E fazer. ainda bem, né? Porque é tão bom trabalhar. Tudo bem. Só que aí você chega no momento que você precisa olhar para você também. Sim. Você precisa frear. E tem muitas mulheres, igual a gente estava discutindo num grupo esses dias, que falou, olha, eu abri mão da minha profissão, eu resolvi ficar só em casa porque eu senti que meus filhos estavam precisando de mim. E eu quis cuidar deles nessa primeira infância. Muitas mulheres fazem isso, mas também tem a culpa, não meia culpa, a culpa. Vem aquele peso assim, nossa, eu podia estar lá, mas eu estou aqui fazendo um bolo, né? Então, vem aquela questão assim, poxa, eu larguei minha profissão, mas eu estou em casa. Isso está me fazendo mal porque eu deixei a profissão. Eu estou aqui, eu resolvi cuidar de criança, cuidar dos meus filhos, eu abri mão por isso. Mas isso para mim também está me fazendo bem. Mas a mulher sempre traz essa culpa. Ela olha a outra mulher que está lá se compara, e fala assim, e se compara, fala, nossa, ela formou comigo, nossa, você viu? Ela é lá, não sei o que, lá, e eu tô aqui, né? Você podia mas estar vai lá. ver a vida, né? Tá todo mundo, assim, quando a gente faz a comparação é a mãe da infelicidade. É, a comparação, eu nunca tinha ouvido isso, mas deve ser a mãe da infelicidade mesmo. Comparar porque todo mundo tem os seus desafios. As comparações, na minha visão, é que está adoecendo a maioria das pessoas na internet. É uma conclusão. Mas aí, voltando para minha trajetória, eu comecei a olhar para casa, eu comecei a olhar para minha filha, eu comecei a preparar o lanche dela, eu comecei a sentir que eu podia fazer isso. Ser inteira, né? Ser inteira, sem me culpar de nada. E aí, é claro, eu coloquei pessoas no escritório que tivessem assumindo responsabilidades quando eu não estivesse, né? E eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito responsável, assim, hoje, que se eu passar uma semana aqui, a coisa toca, sem a minha presença. Eu falo que o melhor líder é aquele que consegue ficar longe e as pessoas continuar fazendo um bom trabalho. Em termos de gestão, eu me orgulho muito de hoje poder tirar a parte da manhã, não todos os dias, obviamente, mas eu consegui fazer conciliar o meu trabalho com a minha casa, com a minha maternidade, na verdade, né? Com a minha casa também e com todo o resto. Eu vejo que a gente precisa, para isso, se olhar primeiro, para ver se você dá conta disso e se isso vai, de alguma forma, ser bom para você. E eu acho que a resposta vai ser sempre sim, porque está com quem a gente ama, né? Mas não é fácil. Falando assim, falar, ai, que facinho, né? Não é fácil, porque são decisões. E toda decisão que você vai tomar, que envolve teu trabalho, que envolve tua família, que envolve o teu ser, vai ser sempre decisões difíceis. Nunca vai ser fácil. Mas você precisa parar e fazer reflexões. Dizer assim, esse lugar está me levando para onde? O que eu estou deixando para trás? Esse é o meu maior, não gosto da palavra conselho, a minha maior reflexão e que eu deixaria para as pessoas que vão estar vendo essa entrevista. Realmente, isso, aonde eu estou indo? Esse caminho está me levando para onde? Porque a gente precisa olhar qual caminho que a gente está indo. Está me levando para que lugar esse caminho está me levando? É tipo uma visão do todo, né? Isso. Nesse caminho, eu estou deixando quem para trás? O que eu estou deixando para trás? Porque se o que você está deixando para trás nesse caminho, meu amigo, minha amiga, né? São as coisas essenciais da vida, caixão não tem gaveta. Só isso que eu tenho para dizer. Ai, muito obrigada. Nossa, até arrepiei agora. Porque, assim, muita coisa que você fala, coisas assim que eu guardo no meu coração, é como se a gente vê um espelho, né, de uma certa sabedoria. E muita coisa que você fala é realmente isso, dessa questão de você ter essa visão do todo, saber o sentido da vida. Isso me fez mudar de vida, mudar de profissão, largar um concurso, que é uma coisa assim, e trabalhar com arte, né, que é escrever, ter essa coragem que você falou que você admira em mim, que você também tem, né? Então, assim, muito gostoso te ouvir falar e estou honrada de estar aqui participando dessa entrevista e ser esse canal de contar a sua história. Nossa, né? Vamos marcar. Ó, quem quiser uma próxima entrevista, comenta aí, né? Adorei ser recebida aqui, me senti muito bem recebida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, desse bate-papo, dessa conversa entre mulheres. E muito obrigada.
Um beijo pra quem assistiu. Pode Peraí, calma. Você falou que pode, então pode. Pode. No programa. Eu não sou dona da verdade. Essa só é a minha percepção. Pode ser alguém que vai ver a entrevista e falar, mas não concordo com ela. Tá tudo bem, porque a vida é assim, a gente não precisa concordar sempre, porque a unanimidade, né? Unanimidade que fala, né? É burra, né? A gente pode ser unânime em tudo. Às vezes você vai discordar de uma fala minha, porque cada um vai ter sua própria vivência. E eu falo que cada um, né, como diz o poeta, sabe, a dor é a delícia de ser o que é. Então tá tudo certo. Eu que tô honrada. Porque quando ela falou, eu quero fazer uma entrevista com você, eu falei, comigo? Como assim? Gente, ela é maravilhosa. É isso. Então, eu que agradeço de verdade. A gente tem um bolinho pra ela. Que delícia. Adoro. Obrigada, Marli. Beijo. Gente, obrigada. Tchau. Até a próxima. Beijo. Obrigada.